Olá! Hoje vamos falar sobre como o dinheiro pode trabalhar por ti, literalmente. O tema deste vídeo é o juro composto. Vamos explicar por que é que lhe chamam a oitava maravilha do mundo, como pode fazer crescer o teu patrimônio e por que é que o tempo é um fator tão importante. Fica até ao fim para perceberes como não deixar escapar esta poderosa ferramenta financeira. E claro, deixa o teu like e subscreve o canal. Toda a gente quer ter mais dinheiro, mas nem todos sabem como o fazer crescer de forma eficiente. Os conselhos de sempre: poupa, gasta menos, investe, ouvem-se em todo o lado. Mas há algo que realmente separa quem percebe de finanças do resto. E isso é compreender o poder do juro composto. À primeira vista, a diferença entre juros simples e juros compostos parece pequena, mas só parece. Com juros simples, o lucro é calculado apenas sobre o valor inicial. Por exemplo, investes $1.000 a uma taxa de 10%. Ao fim de um ano, ganhas $100. No ano seguinte, mais 100. E assim sucessivamente. Simples, claro, mas limitado. Agora imagina que não gastas esses $100, mas deixas o dinheiro investido. No segundo ano, o juro incide sobre $1.100, o que dá 110. Depois sobre 1.210 e já são $121. Isto é o juro composto. Juros sobre juros. Com o tempo, este mecanismo acelera os teus lucros como uma bola de neve. Einstein chamou-lhe um milagre. Rothschild, a fonte da riqueza. E se o usares bem, pode mesmo transformar o teu futuro financeiro. Junta-te ao nosso canal de Telegram, onde partilhamos novidades sobre vídeos e artigos. O link está na descrição ou no primeiro comentário. Vamos a um exemplo. Imagina dois investidores, cada um com $1.000. Um retira os juros todos os anos, o outro reinveste-os. Ao fim de 30 anos, o primeiro tem $100, x 30 anos. Now, $3.000 de lucro. No total, $4.000 na conta. O segundo, graças à capitalização dos juros, termina com mais de $17.449. Quase 5 vezes mais. Sem magia. Só reinvestimento. Este efeito torna-se ainda mais poderoso a longo prazo. O juro composto é uma maratona, não um sprint. Se começares a investir cedo, mesmo com quantias pequenas, crias uma máquina financeira que trabalha por ti. $1 por dia, com um rendimento anual de 10%, pode transformar-se em $177.701 ao fim de 40 anos. Se apenas guardares esse dinheiro, terás 14.600. Essa é a diferença entre trabalhar por dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por ti. Esta é a diferença crucial. A poupança protege-te da pobreza. O investimento com reinvestimento leva-te à riqueza. Com juros simples, ganhas sempre o mesmo. Com juro composto, os ganhos crescem a cada ano. O tempo é o maior aliado do juro composto. Quanto mais tempo o dinheiro estiver investido, mais rende. Não é um crescimento linear. Começa devagar, depois dispara. É o chamado efeito exponencial. A curto prazo, a diferença pode parecer pequena. 1.500 contra $1.576 em 3 anos. Mas ao fim de 20 ou 30 anos, a diferença é gigante. O juro composto não é só rendimento, também é disciplina. Não se trata só de pôr dinheiro de lado e esperar. Criamos um sistema, uma máquina de crescimento que se alimenta do tempo e da paciência. Ensina-nos regularidade, e a consistência vence o montante. Mesmo pequenos investimentos, se feitos regularmente, podem tornar-se num grande capital, se não lhes mexeres. O curioso é que muitas pessoas subestimam não só o mecanismo do juro composto, mas também o seu impacto psicológico. Quando vês o teu dinheiro crescer mesmo enquanto dormes, ganhas motivação para continuar a poupar e investir. E quando tudo funciona automaticamente, entra em ação o efeito de bola de neve. Começa pequeno, mas com o tempo transforma-se numa avalanche de oportunidades. Vamos ver como isto funciona na prática.
Suponhamos que colocas de lado $365 por ano, um por dia. Se simplesmente guardares esse valor, terás $14.600 ao fim de 40 anos. Nada mal, mas com a inflação... Não é impressionante. Agora imagina que investes os $365 por ano num fundo indexado com rendimento médio de 10%. Ao fim de 40 anos, terás $177.701. A diferença, quase 12 vezes mais. Essa é a força do juro composto. Torna o comum em extraordinário, se tiveres paciência. O mais importante é a disciplina de reinvestir. Um erro muito comum é gastar o lucro logo que aparece. Dá vontade de nos mimarmos. Mas se esperares um pouco, recebes muito mais. O juro composto só mostra o seu verdadeiro poder com reinvestimento regular. Cada dólar que deixas no sistema é um tijolo no alicerce do teu futuro financeiro. O juro composto pode ser comparado a um jardim. Não plantas uma árvore e esperas. Plantas uma, ela dá frutos. Desses frutos nascem mais árvores. E depois de anos, tens uma floresta. O importante é não arrancar as plantas demasiado cedo. E lembra-te, o juro composto funciona também nos créditos. Se não pagares os juros de um empréstimo, eles acumulam-se. E agora já não é a teu favor. Por isso, compreender este mecanismo ajuda-te a ganhar, mas também a evitar armadilhas de dívida. É por isso que os bancos, financeiras e credores adoram o juro composto. Sabem bem o que ele pode fazer. Já os devedores, nem sempre. Pensam, $1.000 de dívida, 100 por ano, nada demais. Mas depois pagam 3.000 ou 5.000 a mais com o tempo. No nosso site tens um novo artigo disponível. Lá encontras conteúdos gratuitos sobre ações, obrigações e ETFs, para iniciantes e também para quem já tem mais experiência. Visita e guarda nos favoritos. Agora vamos às estratégias de longo prazo. Os grandes nomes das finanças, como Warren Buffett, falam sempre da importância de começar cedo. Buffett começou a investir ainda em adolescente. A sua fortuna não veio de ações milagrosas, mas de deixar o juro composto fazer o seu trabalho ao longo de décadas. Ele próprio diz: a maior parte dos seus bilhões é resultado de tempo e paciência. Por isso, se és jovem e acabaste de começar a ganhar dinheiro, tens um superpoder nas mãos. Não importa quanto consegues poupar. O que importa é começares. Mesmo pequenas quantias, investidas com regularidade, transformam-se em capital, se deres 20 ou 30 anos. Se começares aos 40 ou 50, terás de poupar muito mais para chegar ao mesmo resultado. Porque o tempo não é só dinheiro, é o que multiplica o dinheiro. O juro composto ensina-te a ter calma. Ensina-te a pensar a longo prazo. Mostra-te que o futuro financeiro não nasce de um salto enorme, mas de muitos pequenos passos constantes. E são esses passos que definem o teu caminho. Outro ponto importante, a frequência da capitalização. Quanto mais vezes os juros são aplicados, mais depressa o teu capital cresce. Uma vez por ano é bom. Mas se for mensal ou diário, o efeito acelera. Nem sempre é possível nos produtos bancários, mas nos investimentos, especialmente com dividendos e reinvestimento automático, é bem possível. Imagina esta estratégia. Investes $100 por mês num fundo indexado. São $1.200 por ano. Com 10% de rendimento anual e reinvestimento, ao fim de 30 anos, terás cerca de $226.000. E se continuares por mais 10 anos, ultrapassas $500 mil, só porque não paraste. Porque não foste só tu a trabalhar, o teu dinheiro também trabalhou. E com cada ano, trabalhava melhor. Por isso, trata os investimentos como um negócio a sério. O teu maior ativo não é só o capital, é o tempo que lhe dedicas. Quanto mais cedo começares, maior o benefício. Quanto mais tempo deixares crescer, mais depressa floresce a tua árvore financeira. O juro composto é mais do que uma fórmula, é uma filosofia, um hábito. Poupar, investir, não tocar. Uma estratégia testada pelo tempo. Não precisas de ser um gênio das finanças, basta ter disciplina, e isso está ao alcance de todos.
Se queres segurança no futuro, começa hoje. Mesmo que seja apenas $1 por dia, mesmo que seja um investimento simples num fundo indexado. Mas começa. Porque o juro composto não quer saber quanto investes, só olha para quanto tempo esperas. E quanto mais esperas, mais trabalha por ti. Deixa o teu like e subscreve o canal. Apoia também os nossos conteúdos na plataforma de membros. O link está na descrição ou no comentário fixado.